Glórias seja dada a Deus. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus vos abençoe e continue vos abençoando grandemente, como assim já tem feito. Eu sou grato a Deus pela vida dos amados e bendigo ao nome santo do Criador pela oportunidade que Ele nos concede em aprendermos da Sua palavra e conseguir pôr ela em prática. Porque se aprendemos através da graça de Cristo. E se conseguimos pôr ela em prática, é também pela sua graça, pelo agir e mover do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus vos abençoe grandiosamente. No ensino passado, nós começamos tratando de um assunto, cujo tema é conhecendo um pouco sobre Judas Iscariotes. E nós vamos dar continuidade a esse ensino e já finalizando ele hoje, tá? A segunda parte deste ensino. Nós aprendemos sobre o nome Judas, sobre o nome Iscariotes, nós aprendemos sobre a origem da palavra, a helenização, a transformação dessa palavra, deste nome, né, no grego. Nós aprendemos algumas coisas a respeito e entramos naquilo que os evangelistas eles têm a nos mostrar sobre Judas Iscariotes. Nós falamos sobre como Marcos, acho que foi como Mateus, não, como João, né? Como João apresenta a Judas Iscariotes, ele apresenta a Judas nas Escrituras Sagradas. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar de como Marcos apresenta Judas Iscariotes. Aqueles que tiverem interesse no ensino da sexta passada, tem um link que está na descrição já do vídeo e no título. Você pode acessar posteriormente, então assistir a primeira parte do ensino e depois a segunda parte. Ou, né, na verdade, terminando de assistir essa segunda parte, pode assistir a primeira parte. A ordem não vai alterar em nada. Nós vamos conseguir aprender da palavra de Deus. Amém? Amados, temos um texto, um verso, em Salmo 109, o versículo de número 8, que diz: sejam poucos os seus dias, e outro tome teu ofício. Como que Marcos apresenta Judas Iscariotes? Nós vemos que Marcos apresenta Judas como o traidor. Cada evangelho apresenta Judas com uma tendência a mais em relação a alguma coisa. Nós aprendemos sobre como João apresenta Judas e agora nós estamos aprendendo como Marcos apresenta Judas Iscariotes. Qual é a característica mais forte apresentada por este evangelista? Em Marcos nós vemos Judas Iscariotes sendo apresentados como traidor. Obviamente, todos os evangelhos vão apresentar Judas como traidor, mas aqui nós adquirimos características fortes para que nós possamos entender e compreender um pouco sobre Judas Iscariotes, já que é esse o nosso tema. Marcos capítulo 14, verso de número 10 e o verso de número 11, que diz: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Jesus ele sempre estava no meio de multidões. Então, para capturar a Jesus, fazer algo contra ele, não era tão fácil. Era difícil chegar até Jesus. Então, precisava de um momento oportuno, em que Jesus estivesse ou com pouquíssimas pessoas, somente com os apóstolos, em um momento em que não tivesse a probabilidade de multidões se ajuntarem, enfim, tinha que ser algo específico, um momento oportuno, para que eles pudessem tirar Jesus, né, do meio dos discípulos, dos apóstolos, e então trazer a ele ali o julgamento e posteriormente a condenação. Tudo isso deveria ser preparado, teria que ser feito em um momento e ocasião oportuna. Para isso, eles contaram com Judas Iscariotes, que decidiu entregar a Jesus. Então, neste texto que nós lemos, diz que eles prometeram a ele dar-lhe dinheiro. Então, Judas ele buscava como entregar a Jesus em uma ocasião oportuna, em um momento oportuno.
Nós conhecemos a história e sabemos que Judas entregou a Jesus numa madrugada, quando Jesus ele saía ali da vigília, ali do jardim do Getsêmani, estava apenas ali com os apóstolos. Então aquele foi o momento oportuno. E Judas, ele recebeu por isso, ele recebeu as 30 moedas de prata. Sabemos que Judas, ele tinha um coração voltado ao material, ao dinheiro, à riqueza. E a Bíblia já nos ensina que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Este amor à riqueza estava em Judas. E aquela oportunidade de obter algum lucro através da traição para Judas era algo vantajoso. 30 moedas de prata. Hoje em dia existe até uma discussão sobre quanto valeria as 30 moedas de prata nos dias de hoje. Alguns acreditam que valeria mais ou menos 3 mil reais, outros chutam para a casa dos 15, 16 mil reais, ainda outros estudiosos acham que iria valer mais ou menos uns 50 mil reais as 30 moedas de prata que Judas vendeu a Jesus. Independente do valor que fora vendido a Jesus, o problema não está na questão das moedas, do peso em dinheiro, mas naquilo que se passou dentro de Judas para que ele viesse trazer até Jesus este infortúnio, né? Este infortúnio, porque o que Judas ele fez contra Jesus foi algo que entristeceu muito o mestre. Nós sabemos, Jesus até falou com Judas: por que me traíste, meu amigo? Com um beijo me traístes. Então aquilo foi muito agressivo a Jesus. Tanto é que quando Jesus ele estava no jardim do Getsêmani, ele começou a suar gotículas de sangue, ele estava sentindo já o que ele haveria de passar na cruz do Calvário, né, tudo aquilo, todo o sofrimento, e a traição dele, a traição de Judas, para ele aquilo já era algo palpável para Cristo, para Jesus. Aquilo para ele ia de fato acontecer, ia ocorrer. Então Jesus ele estava abalado não só psicologicamente naquela ocasião, como sentimentalmente, porque tinha alguém, obviamente, que ele amava muito. Tanto é que nós vemos pelas Escrituras, que Jesus, estando na ceia, ele comia com Judas no próprio prato. Aquilo, isso de comer no próprio prato, é um sinônimo de intimidade. Então, a intimidade que ele tinha ali com os apóstolos, 12 apóstolos, e a liberdade sentimental em que ele dava para eles ali era muito grande. Tanto é que um dos apóstolos, ele encostava sua cabeça no peito de Jesus, ele abraçava Jesus, né? E nós olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que era João, o profeta do amor. Então a intimidade, a proximidade dele para com os apóstolos era muito grande. Com Judas Iscariotes não era diferente. Então Jesus de fato o amava. Verso de número 18 do capítulo 14 de Marcos ainda, diz assim: e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, foi o que eu relatei, né? Eu mencionei, há de trair-me. Então a intimidade entre Jesus e Judas era existente. Então para Jesus sentimentalmente aquilo foi muito machucativo. Mas, infelizmente, esta foi a atitude em que Judas ele teve diante da oportunidade de trair o mestre. Então, ele de fato ele traiu, e Marcos vai apresentar Jesus como traidor. Em Lucas, nós vemos Jesus como traidor de Deus. Lucas é o único dos evangelistas que apresenta a Judas Iscariotes como o traidor de Deus. Lucas 22, 47 e 48. Ó. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? A palavra filho aqui está em F maiúsculo. Nós sabemos que está se referindo a Jesus como Filho de Deus. Lucas é o único dos evangelistas que apresenta esta narrativa. Apresenta Judas como o traidor do Filho de Deus, o traidor do próprio Deus, que traiu a Deus. Em nenhum outro evangelho você vai encontrar essa expressão.
o interessante é que Lucas, ele é o único evangelista que escreveu para os gregos, enquanto Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus, Marcos escreve o seu evangelho para os romanos. Você pode perceber que em Mateus, ele começa já o evangelho traçando a genealogia de Jesus, até porque os judeus sempre foram apegados a essa questão de genealogia, e o que Mateus queria provar que Jesus ele era o Messias prometido lá do Antigo Testamento, lá do livro de Isaías. E este era o papel de Mateus, apresentar aos judeus Jesus como o Messias prometido. Marcos já apresenta Jesus para os romanos. Tanto é que os romanos, como eles tinham aquela ideia de poder, de magnitude, de grandeza e glória, você vê que Marcos ele apresenta Jesus para os romanos, frisando muito os milagres de Jesus, falando da grandeza de Jesus, né, através ali dos milagres, dos feitos que somente alguém que tivesse o poder de Deus, que fosse enviado por Deus, poderia vir a fazer. Já Lucas ele apresenta a Jesus para os gregos, João para a igreja, e Lucas para os gregos. Porque os gregos, eles cultuavam muito o homem. Para os gregos era muito mais importante, em relação aos romanos, que era importante a grandeza, a glória, a realeza. Para os gregos era diferente. Para os gregos, o importante era o quê? Era a sabedoria do homem, a beleza do homem, era a humanidade propriamente do ser humano. Então, os romanos, eles cultuavam o homem, cultuavam a humanidade do ser. Por isso, Lucas apresenta a Jesus como filho do homem. Então, todo o evangelho de Lucas, ele vai trazer essa ideia, trazendo Jesus como ser humano, porém, tendo ali o papel de enviado por Deus. Por isso, no evangelho de Lucas, você vai encontrar sempre falando filho do homem, filho do homem. E neste texto, ele fala, Jesus ele diz, Judas com um beijo traís o filho do homem. E ele está falando de quem? Lucas está falando de Jesus como Deus, como enviado por Deus. Então Judas não traiu meramente alguém que estava cumprindo a obra de Deus, mas ele traiu o próprio Deus de um modo direto mesmo, né? Ele sabia, conhecia o evangelho, aquilo que estava sendo pregado, mesmo assim ele decidiu trair o Filho do Homem, ou seja, Jesus enviado por Deus. Já Mateus apresenta Judas Iscariotes como o apóstolo do remorso. Na verdade, os detalhes de Mateus em relação à traição de Judas são muito maiores do que o relato de Marcos. Porém, aqui em Mateus nós vemos de um modo um tanto mais pegajoso essa questão do remorso de Judas. Então, por isso, eu trago que Mateus o apresenta como o apóstolo do remorso. Isso nós podemos ver lá em Mateus no capítulo 27, o verso 3 ao verso de número 5, que diz assim: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Em sua Bíblia, talvez, dependendo da sua tradução, você vai encontrar no lugar da palavra remorso, a palavra arrependimento. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocando de arrependimento. Mas a palavra remorso é uma palavra mais bem colocada dentro do nosso português. Porque o que Judas ele teve aqui foi de fato um remorso, que é diferente de um arrependimento. Nós podemos contrastar, por exemplo, a traição de Judas com a traição de Pedro. Obviamente que Judas traiu entregando a Jesus em troca de dinheiro. Pedro o negou a Cristo. Porém, ambos o traíram. Isso é fato, os dois traíram a Jesus, cada um de um modo diferente. Porém, Judas ele foi tocado pelo remorso a ponto de tirar a sua própria vida. Só que Pedro ele foi tocado pelo arrependimento. Pedro não tentou tirar a sua própria vida. Pedro ele se arrependeu
voltando-se a Jesus, e nós sabemos que Pedro foi um grande apóstolo de Jesus, mesmo depois da sua morte ali, principalmente depois da morte de Jesus, fazendo e cumprindo a obra de Deus, a ponto dele vir, segundo a tradição, ser crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a Cristo. Amém? Então, o que nós vemos em Judas, de fato, é um remorso. O remorso, ele é um abatimento de consciência, significa remordimento, inquietação. Judas, ele estava tão inquieto, com tanto remordimento, com tanto abatimento de consciência, que ele não conseguia conviver com aquilo que ele havia cometido. Aquilo para ele era algo que estava machucando ele de uma maneira tão grande, a ponto dele entender e se convencer de que, se ele tirasse a sua própria vida, tudo aquilo iria acabar. Isso é remorso. O remorso, ele produz esse tipo de ação, esse tipo de pensamento. O arrependimento é diferente, principalmente o arrependimento gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai convencer o ser humano de que ele precisa tirar a sua própria vida por conta daquilo que ele cometeu, ou por conta daquilo que ele está vivendo. Em hipótese alguma. O Espírito Santo, ele sempre conduzirá o homem ao caminho do arrependimento, para que ele venha se voltar a Cristo, abandonando o pecado, as suas ações, e deixando com que Cristo domine e reine sobre a sua vida. Arrependimento é diferente. Arrependimento, no grego se fala metanoia, que significa mudança de direção, mudança da mente, mudança de atitudes. Você vê que é diferente. Arrependimento de remorso. O remorso é um remordimento, é algo que machuca, que conduz o homem à perdição. O arrependimento não, principalmente o gerado pelo Espírito Santo. Ele faz com que o homem mude de direção, mude o seu pensamento, mude a sua atitude. Por isso, quando nós estamos arrependidos diante de Cristo, é comum haver uma mudança de direção. Então, aquilo que eu fiz, aquilo que eu cometi, se eu me arrependo em Cristo, através do Espírito Santo, eu mudarei a minha direção e não mais apontarei a minha vida para aquilo que eu fiz, mas para um outro caminho diferente, aonde eu não mais cometerei aquilo que eu havia cometido. Isso, de fato, é arrependimento. E é o que Pedro fez. Pedro se arrependeu diante de Jesus. Ele, então, mudou de direção. O que Pedro fez quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição? Não negou a Cristo. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Ele mudou o pensamento, mudou a sua atitude, mudou a sua direção. Se lá na cruz ele negasse a Cristo, teoricamente o arrependimento de Pedro não valeu de nada. Mas ele não negou a Jesus. Então Pedro, diante daquele povo ali com medo, você estava com Jesus também, você fala igual a eles. Ele, não, que eu nem conheço ele. Então ele negou a Cristo. Mas diante da morte ele não negou. Esse de fato tem um arrependimento e não um remorso. Então há uma diferença. Judas, infelizmente, ele foi tocado pelo remorso. Por isso Mateus, ele o apresenta aqui como o apóstolo do remorso. Agora, vamos entrar numa outra questão interessante para nós concluirmos este ensino. Ao olharmos para Judas Iscariotes, nós podemos perceber, a um olhar panorâmico e rápido das Escrituras Sagradas, e achar, inclusive muitos acreditam assim, que Judas Iscariotes ele não teve culpa de ter traído a Jesus. Muitos pensam que Judas Iscariotes foi criado por Deus para isso. Essa era a função dele. Muitos até sentem pena de Judas Iscariotes por essa questão. Falam, não, coitado de Judas. Porque ele foi criado para trair, ele não tinha como ele fazer nada, ele existiu para trair, ele foi criado para isso. Essa era a função dele, esse era o caminho dele, ele não podia fazer nada. Amados, na verdade não é assim que funciona, não é assim que as Escrituras Sagradas nos ensinam a respeito de Judas Iscariotes. O texto que nós lemos, que é o texto-chave para este ensino, que está em Salmo 109, verso 8, é que traz uma confusão na mente de muitas pessoas. Aliás, muitas pessoas se confundem através ou a partir deste salmo. Sejam poucos os seus dias e
tome o seu ofício. Eu disse no ensino passado que, tradicionalmente, este versículo é tido como uma profecia a respeito de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Está falando aqui de Matias, que veio a ser um dos 12 apóstolos, cumprindo ali ou preenchendo a vaga que havia sido deixado por Judas Iscariotes. Tradicionalmente, para a igreja primitiva, e isso daqui sempre foi encarado como uma profecia a respeito de Judas Iscariotes. Como podemos provar isso? Eu não provei no ensino passado, porque nós estávamos cuidando de outro assunto, ou de outras coisas dentro do mesmo assunto. Mas aqui nós vemos em Atos capítulo 1, verso 16, que diz: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha só. Lá no verso de número 20, do mesmo capítulo de Atos 1. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro seu bispado. São textos dentro do Novo Testamento que prova que era aceito este versículo de Salmo 109, o verso número 8, que Judas Iscariotes, ele faz parte dessa profecia. Essa profecia, aliás, é uma profecia a respeito de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e outro tomou o seu ofício, tomou o seu lugar. Aqui nesse texto nós lemos, tomou o seu bispado, que é Matias. Então, colocando estes versos em pauta, muitos acreditam que então estava escrito que Judas trairia Jesus, Judas não podia fazer nada. É um coitado que foi criado por Deus e direcionado para que traísse a Jesus e se cumprisse as Escrituras. É assim? Não. Na verdade, o que acontece neste verso de número 8 de Salmo 109 é apenas entre aspas, quero usar essa palavra, não encontro outra no momento, a manifestação da presciência e onisciência de Deus. Presciência porque Deus sabe de todas as coisas antecipadamente, onisciência porque Ele sabe de todas as coisas. O que está sendo manifesto aqui é a presciência de Deus, através de uma profecia, porque Deus já sabia o que iria acontecer, lá depois, na época do Novo Testamento, que nós entendemos como Novo Testamento. Então, Deus já sabia o que ia acontecer. Então, Deus inspirou. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, Deus inspirou a Davi para que, na composição deste salmo, ele profetizasse algo a respeito de Judas Iscariotes. Mas não porque Deus estava já traçando o destino deste homem. Não. Mas porque Deus estava manifestando a sua presciência. Dentro do Antigo Testamento, nós vamos ver vários textos, vários versos, que são profecias a respeito do Messias. Muito especificamente, nós encontramos isso no livro de Isaías, o profeta maior Isaías, que é chamado de o profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Por que no Antigo Testamento tem tanta profecia a respeito do Messias? Porque Deus, ele trouxe até o povo de Israel toda a palavra, as escrituras que nós conhecemos como Antigo Testamento, apontando sempre para Cristo. Então, todas as profecias do Antigo Testamento foram manifestas por Deus através dos profetas, para que o povo de Israel, ou parte dele, parte do povo judeu, viesse a entender que de fato Jesus era o Messias prometido. E deu muito certo. Muitos acreditaram, Paulo, os discípulos, os apóstolos, acreditaram em Jesus como Messias, porque as Escrituras Sagradas apontavam para isso, para Jesus como Messias. Então, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. E neste conjunto de profecias, de versos, de versículos e passagens, que são profecias messiânicas, está este Salmo de número 8, Salmo 109, verso de número 8. Que faz parte também, é uma profecia messiânica, faz parte de uma profecia ao Messias, vinculada ao Messias. Então, o propósito dessa profecia é para que o povo de Israel viesse a acreditar, o povo judeu viesse a acreditar em Jesus como Messias. E deu certo.
Então, neste verso, o que está sendo manifesto é a presciência de Deus. Não tem nada a ver com o traçar do destino de Judas pelo próprio Deus. Não é isso. É apenas a manifestação da presciência de Deus. Deus já sabia o que ia acontecer. E Judas Iscariotes, ele decidiu seguir o caminho da condenação. Foi decisão dele. Se Judas decidisse não trair a Jesus, Jesus seria condenado à morte? Do mesmo modo, da mesma maneira, Jesus seria condenado à morte, porque já estava previsto que Jesus seria condenado, Jesus morreria crucificado na cruz do Calvário. Já estava previsto, porque a Bíblia nos ensina que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes da criação do mundo, já estava determinado a morte e o sacrifício de Cristo. Então, mesmo se Judas não o traísse, Jesus seria morto do mesmo modo. Não dependia da traição de Judas. Mas como Deus sabia, obviamente, Deus é presciente e onisciente, que Judas o trairia, então ele inspirou a Davi a profetizar o que está lá no verso de número 8 de Salmo 109. Mas Judas Iscariotes, dele decidiu seguir este caminho, o caminho da condenação. João 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. É o próprio Jesus falando. Todos aqueles que o Senhor me deu, está falando com Deus. Eu guardei todos, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras sagradas. Então muitos usam esse texto, esse verso, como algo que provaria que Judas foi criado para ser traidor. Não, amados, hipótese alguma. A Bíblia não nos dá brecha para esse tipo de pensamento. Tá? O que Jesus está dizendo aqui é que Judas Iscariotes, ele decidiu, de fato, seguir o caminho da perdição e da condenação. Por quê? Porque a palavra filho, aqui, ela vem do grego uios. O grego uios é a palavra filho, aqui dentro deste verso. E uios, filho no grego, ele não é somente utilizado para descrições literárias, mas para descrição figurativa. Então aqui é uma figura de linguagem, filho da perdição. Judas não foi concebido pela perdição, óbvio que não, isso é uma figura de linguagem. Para você ter uma ideia, lá em Marcos 3,17, fala de Tiago e João como filhos do trovão. É óbvio que o trovão não concebeu a Tiago e a João. Está falando do temperamento deles, então eles eram chamados de filhos do trovão. É uma figura de linguagem. Para com Judas é a mesma coisa, filho da perdição, uios. E essa palavra uios, no figurado, significa discípulo, significa seguidor, significa aluno. Então Judas Iscariotes, ele era aluno, discípulo ou seguidor da perdição. E a palavra perdição no grego também tem um significado interessante. Se fala apoleia, em grego, perdição se fala apoleia, que significa perseguição. Então, quando Jesus disse filho da perdição, está querendo dizer Judas Iscariotes, ele é o seguidor da condenação. Ele decidiu por si seguir o caminho que iria condená-lo. Judas ouviu a palavra de Cristo a respeito do dinheiro, a respeito do amor à riqueza. Enfim, Judas Iscariotes, ele andou com Jesus durante todo o tempo ali de seu ministério, aprendendo e ouvindo da palavra de Cristo. Ele poderia decidir-se não trair a Cristo, mas ele decidiu trair a Jesus mesmo assim. Então é uma decisão do próprio Judas. Então ele não foi criado, a Bíblia não nos dá nenhuma brecha para nós entendermos, ensinarmos que Judas Iscariotes foi criado para trair a Cristo. Em hipótese alguma, foi algo que ele decidiu por si mesmo. Então ele decidiu ser seguidor, decidiu ser discípulo, aluno. Seguidor, aluno e discípulo é uma decisão daquele que é aluno, seguidor ou discípulo. Então é a pessoa que decide se ela quer ser ou não. Não tem como ela ser seguidor
de algo obrigatoriamente, um aluno, um discípulo obrigatório daquilo, não há possibilidade. Judas, ele decidiu isso. Por isso, este texto, Jesus ele disse, senão o filho da perdição, senão o seguidor da condenação. Ele decidiu seguir o caminho que o levaria à condenação. Lá em João 13, 27, para nós estarmos já finalizando, está escrito assim, ó. E após o bocado entrou nele Satanás. Em quem? Em Judas. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Outra interpretação incorreta deste verso. Dizem que Jesus mandou Judas trair, por isso que ele foi lá e traiu. Porque Jesus disse, o que fazes, faze-o depressa. Amado, essa é uma expressão da época em que nós usamos hoje em nossos dias. Nós estamos familiarizados com essa expressão e ainda assim interpretamos o versículo de modo incorreto. Por exemplo, a minha filha estava brincando com algo lá, não vou saber trazer os detalhes, que eu não me recordo 100%, e eu falei para ela, Laura, não faz isso, senão você vai cair. E ela continuou falando, não vou cair não. Aí que eu disse para ela, então vai lá e faz então. Mas não quer dizer que eu estava mandando ela fazer algo. É uma expressão de que, eu não tenho nada a ver com isso, você decidiu fazer, então vai lá e faz. É tipo assim, entendeu? Então essa é uma expressão natural, corriqueira, que nós usamos hoje no nosso dia a dia, aqui em nossa cultura. Então ela estava lá brincando, ela falou, não, eu vou fazer, vou continuar. Ela falou isso, né? Eu falei para ela, então vai lá e faz. Isso não quer dizer que eu mandei ela fazer. Meu pai me mandou. Ela não vai falar isso, eu não mandei ela fazer isso. Mas foi uma expressão de que eu estou querendo dizer que não tenho nada a ver com a sua decisão. Se você cair, é por responsabilidade sua, eu não mandei, eu falei para você não fazer, e você vai arcar com as consequências. É isso que nós estamos querendo dizer com esse tipo de expressão. Tá? Então, igual alguma pessoa decide fazer algo, você fala, não faz isso. A pessoa fala, não, e continua, não faz isso. Chega uma hora que você fala, então vai e faz. Mas não quer dizer que você mandou ela fazer. Você continua não concordando com a atitude dela. Mas essa expressão, então vai e faz, quer dizer que eu não tenho nada a ver com sua atitude, a responsabilidade é sua, as consequências serão suas. E eu não concordo com ela. Esse é o significado dessa expressão que nós usamos no nosso dia a dia hoje. Naquela época, essa expressão era comum e corriqueira também. Então, quando Jesus disse para Judas, o que fazes, faz-o depressa, Jesus está usando essa expressão. O que você está fazendo, vai e faz então. Por quê? Porque é óbvio que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Judas, para que Judas não viesse a trair. Isso é óbvio. Deus ele é maravilhoso e bondoso e amoroso. A vontade de Deus não era que Judas o traísse. Mas Judas decidiu por si só trair, por si próprio trair a Jesus. Deus ele não vai te obrigar a abandonar o pecado. Ele não te obrigará a isso. Porque Deus ele não quer uma servidão obrigatória. Deus nunca, jamais vai te obrigar a servir a Ele. Mas Ele deixa bem claro, se você me servir, você tem a vida. Se você não me servir, você não tem a vida. Então não existe vida fora de Deus. Mas Ele não te obriga a ficar com Ele. Se você decidir ir para o inferno, você vai. Deus ele não manda ninguém para o inferno. Somos nós que vamos com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias pisadas. Com Judas não foi diferente. Então essa expressão de Jesus quer dizer, Judas, eu não tenho nada a ver com aquilo que você está decidindo fazer. A responsabilidade é sua, as consequências serão suas. Essa é a expressão desse vai e faz. Ok? E no começo desse verso diz, e após o bocado entrou nele Satanás. Amado, interessante, Satanás, a Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. A Bíblia diz isso. Satanás sabia que estava profetizado a respeito de Judas, a traição e tudo mais. Satanás, em sua sabedoria, ele poderia decidir não fazer com que Judas viesse a pecar. Poderia decidir isso? Jesus não poderia, naquele momento que Satanás entrou em Judas, expulsar a Satanás? Por que Jesus não expulsou a Satanás? E por que Satanás, na sua sabedoria, não falou, eu acho que não vou fazer Judas pecar, não. Trair Jesus, não, porque daí Deus vai ser mentiroso, porque foi profetizado no Antigo Testamento. Então, se não se cumprir, Deus vai ser como mentiroso, então eu vou me dar bem. Satanás poderia ter agido assim, por que ele não agiu sendo ele mais sábio que Daniel? E por que Jesus não expulsou Satanás naquele momento? São duas perguntas paralelas, porém que têm o mesmo sentido. Por quê? Porque Judas já estava decidido a trair a Jesus, independente de Satanás. Judas trairia. Então Satanás decidiu
entrar em Judas para apenas impulsioná-lo a ir fazer mesmo. Mas se Satanás não entrasse em Judas, ele trairia? Trairia. Porque Judas decidiu isso por si só. O pecado que nós cometemos, não cometemos porque Satanás entrou em nós, mas porque nós decidimos cometer o pecado. Quando chegar naquele dia, no dia do julgamento do trono branco, do juízo final, Deus não vai falar, ó, você vai ter que entrar para o céu, porque foi Satanás que fez você pecar, então você não tem culpa, você vai entrar para o céu. Não vai acontecer isso. Porque a decisão de pecar contra Deus é nossa. Se Satanás ele impulsiona isso, ele trabalha, óbvio que ele faz isso, ele maquina tudo, ele trabalha. Mas na tacada final, a decisão é nossa. Tem até um louvor que diz, se tentados não cedas, porque ceder é pecar. Este verso é uma verdade. Enquanto estou sendo tentado, eu não peco. Não é pecado ser tentado, mas a partir do momento que eu cedo à tentação, aí há o pecado. Então a decisão de pecar, ela é inteiramente minha, e a responsabilidade do pecado é minha responsabilidade. Não importa o que Satanás fez, se ele me induziu, se ele me jogou seta, se ele preparou o caminho, se ele me trouxe, não importa. A decisão é minha de pecar contra Deus. Ninguém é obrigado por Deus, ou obrigado pelo Satanás a pecar contra Deus. Ninguém é obrigado. Até porque Jesus ele nos libertou do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. Deus ele falou para Caim, o pecado jaz à sua porta, mas a ti te cumpre dominá-lo. Deus sabia que Caim pecaria? Sabia. Que Caim mataria Abel? Sabia. Mas ele deixou claro, a ti te cumpre dominá-lo. Ou seja, Caim entendeu na hora que Deus estava falando. Nós não vemos na Bíblia Caim questionando Deus, o que é isso? Caim entendeu na hora que Deus estava falando. Deus estava querendo dizer o que para Caim? O que ele entendeu? Você está irado contra o seu irmão, com inveja dele, e está decidindo matá-lo. Você pode dominar isso se você quiser. O que Caim fez? Ele decidiu não dominar isso, mas ele decidiu dar lado, ou seja, ele decidiu pecar. O mesmo aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes decidiu trair a Jesus. Judas Iscariotes decidiu se matar. O mesmo acontece comigo e com você. Quando nós pecamos contra Deus, nós decidimos pecar contra Deus. Mas foi sem querer, mas continua sendo responsabilidade nossa. Ninguém se responsabilizará pelo meu pecado, nem pelo teu pecado. Cada um se responsabilizará pelas suas ações diante de Deus. Então Jesus ele não tinha responsabilidade nenhuma para com a decisão de Judas, nem Deus, ninguém. Então se Jesus expulsasse Satanás naquele momento de Judas, ainda assim ele decidiria pecar contra Cristo. Porque, como eu disse e repito, não há necessidade de Satanás entrar em nós, nós nos tornarmos possessos para que pequemos contra Deus. Não há necessidade. O homem ele tem esse livre-arbítrio de pecar contra Deus ou não. Amém? Amados, chegamos no fim do ensino. Espero que tenha sido claro aos irmãos essas questões sobre Judas Iscariotes. Poderíamos falar muito mais coisa? Obviamente que sim, porém o nosso tempo não nos permite, e eu não quero ser cansativo aos irmãos com muitas palavras. Antes de nós orarmos, na próxima sexta, haveria o diálogo e ensino. Estaríamos aqui com um homem de Deus para dialogarmos a respeito das Escrituras Sagradas, como está sendo feita todas as últimas sextas-feiras de cada mês. Porém, neste mês não poderá acontecer por essa questão de restrição e tudo mais, então nós temos que vigiar. Não haverá diálogo e ensino, haverá apenas um momento de ensino como houve hoje. Tá? Então, peço compreensão dos amados, mas eu creio que no mês que vem, na última sexta-feira do mês, estaremos aqui com o diálogo e ensino, uma maneira diferente de nós aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, eu quero orar, pedir a Deus para que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família e entrar com providência em suas necessidades. Então, ore comigo, em nome de Jesus. Deus, obrigado por tudo, trabalhe em minha vida, na vida dos teus filhos, em cada alma, em cada coração, em cada família, em cada necessidade, Pai. Te peço nesse momento para que o Senhor adentre a cada lar. Eu sei que em muitos o Senhor já está. E eu te peço, Deus, para que o Senhor venha a fazer a tua obra. Venha cuidar das necessidades e problemas dos teus servos, Pai. Venha agir com mão forte,
contra este mal que tem que ser levantado, contra esta casa, contra esta família. Põe tuas mãos, ó Pai, sobre ele, sobre ela, Deus, e faz o teu milagre acontecer. Toda a ira satânica que tem se levantado contra este servo, contra esta serva, caia por terra em nome de Jesus. Adentra com tua bênção, com tua saúde, com tua graça, e cumpre, Senhor, sobre a vida dele e dela, Pai, do teu agir, do teu milagre, da tua grandeza, sobre a vida dos teus servos, para honra e glória do teu santo e adorado nome. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.